pessoal, esse é o nosso segundo entrevistagem e hoje a gente trouxe para cá o professor Marcos Barroso. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, Ana. A gente trouxe aqui algumas perguntas sobre quem é o professor Marcos e como foi a carreira dele da graduação até retornar aqui à UF como docente, e algumas perguntinhas também sobre seus projetos sociais e o seu envolvimento com a indústria. Vamos começar então por uma breve apresentação. Quem é o professor Marquinhos? Bom, eu sou natural do Rio de Janeiro, do interior do Rio, uma cidade pequenininha, e que na época não tinha como estudar, não sei, indo para a capital, então eu fui para a capital com 15 anos de idade, menino ainda, morei no pensionato, estudei lá no final do ensino médio, entrei na faculdade, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu fiz minha graduação e o meu mestrado. E mais tarde eu fiz o doutorado e o pós-doutorado, né? Mas essas duas formações eu tive lá nessa universidade, uma cidade muito boa, com um ótimo curso de graduação e de pós-graduação. E eu atuei, antes de ser professor, em duas empresas, uma chamava Ciência e Engenharia, uma firma de projetos, e depois eu trabalhei no centro de pesquisa, cujo nome é Centro de Tecnologia Mineral. É um centro de pesquisa do governo federal que faz pesquisa relacionada à área mineral, desenvolvimento da área mineral no país. Em seguida, eu virei professor da UF, entrei aqui em 1985, portanto, há 34 anos atrás. Na UF. Na UF. E fiz meu doutorado na Universidade Federal de São Carlos e meu pós-doutorado na University of British Columbia, no Canadá. Então, assim, bem rapidinho, um pouquinho da minha formação e da minha história aqui na entrada aqui na UF. Bom, e por que a engenharia química? Bom, por que engenharia química? Eu sempre gostei de exatas e eu procurei dentro das áreas de engenharia uma engenharia que pudesse ser interessante. E eu acho que Deus me abençoou muito, porque eu escolhi a melhor engenharia. E vocês também. Com certeza. Por quê? Porque a engenharia química das engenharias é chamada aquela profissão... Existem profissões em todas as áreas que são profissões de guarda-chuvas, que são profissões que você consegue trabalhar em vários setores. Bem amplo. E a engenharia química das engenharias eu acho que é a guarda-chuva, é aquela que você pode trabalhar em muitas coisas diferentes. Então você vai com certeza encontrar uma coisa que você vai gostar dentro da engenharia química. Então por que eu escolhi engenharia química? Porque eu achei que estudar processo de transformação, desde a matéria-prima, você caracterizar bem a matéria-prima, você escolher bem uma matéria-prima e transformar num produto que vai fazer bem para a sociedade, eu acho isso muito legal. Então o engenheiro químico consegue fazer isso, ele consegue atuar desde a escolha da matéria-prima, desde da boa caracterização dessa matéria-prima, até no processo, desenvolver o processo de forma inteligente, de forma econômica, de forma sustentável, né? Essa é uma palavra muito importante nos dias de hoje. Nós vemos desastres, né, acontecendo na indústria por não pensar na sustentabilidade, ou seja, o lucro não deve ser o objetivo principal. As pessoas, em qualquer área, engenharia química é apenas uma delas, em qualquer área da nossa formação, as pessoas são sempre o nosso objetivo principal. Então, e você consegue então desenvolver um processo que seja sustentável, que não agrida o meio ambiente e transforma em um produto agradável às pessoas, um produto que vai fazer bem para as pessoas, seja ele qual for. Aí, de novo, por ser guarda-chuva, você consegue produzir desde um bem mineral, né, até um bem orgânico. E a beleza dessa transformação, de você poder atuar em várias etapas dessa transformação, foi por isso que eu escolhi engenharia química. É uma área muito ampla. Muito ampla, muito fantástica, muito fascinante. E como é que foi a sua trajetória da graduação, passar por essas indústrias, por esse centro de pesquisa, até chegar aqui na docência? Por que o senhor escolheu ficar na área acadêmica? Foi muito por um processo de mentoria. Quando eu entrei na universidade, eu imaginava que eu ia trabalhar na indústria. Mas eu tive acho que como até a maioria dos alunos, acho né? que todos, né? Mas eu tive um mentor, o professor Júlio Massarani,
onde eu fiz iniciação científica com ele, depois trabalhei com ele no meu mestrado. E ele é um cara muito fascinante, ele amava a pesquisa e ele me contagiou com essa mosquinha, né, de pesquisar. Por que eu acho fascinante? Porque você está sempre querendo descobrir coisas novas, está sempre querendo melhorar o que já existe. Não, esse inconformismo que faz parte do pesquisador, eu acho isso fascinante. Então eu entrei pensando que eu ia para a indústria e depois eu falei, não, eu quero pesquisa. E aí comecei no centro de pesquisa. E por que eu fui para a universidade? Por causa da autonomia que você tem de você pesquisar aquilo que você está sonhando. A universidade te dá essa liberdade. Você sonha um negócio bacana, você tem liberdade para fazer. É claro que você tem que pagar o preço, você tem que ir atrás dos recursos, das parcerias, mas você tem liberdade de pesquisar aquilo que está pulsando no seu coração. E é com isso que o senhor mexe, trabalha até hoje, com a área de processo de separação. Sim. Conta um pouco mais pra gente sobre como é que funciona essa área e com o que você trabalha hoje em dia. Bom, desde esse mentor, né, o professor Júlio Massarani, trabalhava na área de sistemas particulares, partículas. Partícula é o ator principal da engenharia química, né? Você não vai ser engenheiro químico sem encontrar uma partícula no caminho. Seja um grãozinho do minério, seja um catalisador, seja um grãozinho de um cereal. A partícula está na nossa vida. E o tal dos sistemas particulares, o processo de separação envolvendo sistemas particulares, essa é a minha área de pesquisa. E também de ensino, eu dou aula na graduação nisso. É interessante porque você não consegue desenvolver um processo, conforme a gente estava falando no início, sem essas etapas de processo de separação. É o coração de um processo. E ele é fascinante porque você pode atuar desde o desenvolvimento de novos equipamentos até melhoria dos que já existem, para fazer essa separação, seja ela física, seja ela físico-química, da melhor forma possível. Com isso, você vai conseguir produzir no menor custo, produzir uma eficiência maior. E um pouco da sua experiência nessa empresa que o senhor trabalhou, qual, para você, na sua opinião, qual que é o maior desafio que o engenheiro químico tem que enfrentar numa indústria, num chão de fábrica? Eu vou dizer assim, em geral, o maior desafio que o engenheiro químico tem que enfrentar em geral, seja ele está tocando um processo de chão de fábrica, ou às vezes está num laboratório de uma indústria, ou às vezes está numa unidade de desenvolvimento, dentro de uma indústria, ou está no centro de pesquisa, em qualquer lugar. O grande desafio é não se acomodar, não cair já está batido, mas vou usar essa frase, na famosa zona do conforto, né? O bom engenheiro é aquele que é inquieto, o bom profissional é aquele que é inquieto, aquele que nunca está satisfeito com o que ele já aprendeu, ele está sempre querendo aprender mais. Então, se você está num processo, você está numa indústria que desenvolve um determinado produto, você tem no seu curso de graduação o ferramental necessário para você crescer, mas o quanto você vai crescer vai depender de você. Então, você está naquele processo, queira saber o máximo que você puder daquele processo. Não pare de estudar. Você não vai parar de estudar na hora que você formar, pelo contrário, o curso vai te dar condição de você estudar mais e melhor. Então, estuda. Seja inquieto, seja impaciente, queira melhorar, queira fazer o novo, não se conforme com o velho. Vocês são jovens, posso dar um recado para vocês, é o seguinte: olha para o novo, sempre sonha com algo maior e melhor para as pessoas. Eu vou dar só um exemplo, eu não vou falar de mim não, vou falar de um aluno igual a vocês. Eu tive um aluno aqui na década de 80 que ele exemplifica muito dessa mensagem que eu quero passar para vocês. Um cara que ele entrou na indústria mineral, chão de fábrica, e ele começou a olhar para o processo e falar assim: isso aqui pode ser melhor. Só que quando você fala que você vai mudar alguma coisa, sempre tem resistência. Mas por que você vai mudar? Está funcionando. Por que você vai mudar? Esse jeito é feito há anos. Então essa é a barreira que vai existir sempre para o novo. E esse cara falou assim: isso aqui pode ser melhor. E ele olhou para o processo de flotação de uma empresa mineral. O coração da concentração do minério é o processo de flotação, que é uma operação unitária que tem sistemas particulares. Ele olhou para aquilo e falou assim:
eles flotavam em célula nessa indústria. Ele falou assim, por que não coluna? Aí o superior dele falou assim, não, porque todo mundo flota em célula. Mas por que não flota em coluna? Porque todo mundo flota em célula. Então ele, não, mas todo mundo flota em célula não é a resposta. Eu vou estudar esse negócio. Aí ele fez um mestrado, estudando coluna de flotação para o minério dele, que era o minério de fosfato. E aí ele descobriu coisas fantásticas. E ele não parou. Ele falou assim, vou fazer um doutorado nesse negócio aqui. E fez um doutorado. O doutorado dele era o seguinte, a viabilidade de transformar todo o processo de produção de fosfato, de flotação, em coluna. E ele mostrou que era mais viável, mais eficiente e mais rentável para a empresa. Resultado, ele foi o agente de transformação na unidade dele, de célula para coluna. Depois que as pessoas começaram a observar, os concorrentes começaram a observar, as outras unidades da mesma empresa começaram a observar, todo o processo de fosfato hoje foi transformado de célula para coluna, por causa de um sonhador, um menino que foi aluno como vocês, estudou aqui na Engenharia Química da UF. Aí esse cara foi crescendo, virou consultor, e aí uma grande empresa da área do nióbio tirou ele dessa empresa e colocou ele, hoje ele é o número 1 dessa empresa, que é a maior empresa de nióbio no mundo. Nossa, por quê? Maravilhoso. Porque ele sonhou, porque ele não parou de sonhar. Por quê? Porque ele não parou de estudar, porque ele não se contentou com aquela frase, é desse jeito porque sempre foi assim. Não, por que sempre foi assim? Por que não pode ser melhor? Então essa é a mensagem que eu quero dar para vocês. Estudem sempre, cresçam sempre, seja onde vocês estiverem, seja no chão de fábrica, na indústria, no centro de pesquisa, na área acadêmica, não se acomode. Queira sempre não ser melhor do que ninguém, mas ser o melhor profissional que você pode ser. Esse é o grande desafio de um bom profissional. E, professor, o senhor, qual que é a sua relação com o seu envolvimento com a comunidade? Com projetos sociais, o senhor é coordenador de um projeto social. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, para mim está tudo ligado, né? Porque com a engenharia química, se você olha não para o dinheiro, não para o produto como uma coisa, mas para aquilo que vai fazer bem para as pessoas, essa é a nossa missão. Todos nós temos uma missão. Nós não nascemos aqui, não estamos aqui por acaso. Nós temos uma missão. A gente tem que descobrir qual é a nossa missão. Se você não conhece ainda, tem uma missão, né? Uma missão para a sua vida. E a missão para a minha vida e eu não separo ela da minha realidade aqui ou do trabalho social, a missão é a mesma. Só que os trabalhos são diferentes, mas a missão é a mesma. Qual é a missão? Fazer diferença na vida das pessoas. Então essa é a minha missão, esse é o meu valor. Então aqui eu procuro fazer isso, fora daqui eu procuro fazer isso. E a gente faz parte de uma igreja, e essa igreja ficava num bairro rico, e perto desse bairro rico tinha um bairro muito, muito pobre. E mostra bem o contraste social do nosso país, né? Comunidades muito abastadas, vivendo perto de comunidades muito carentes. E aí o que acontece? A comunidade abastada começa a se proteger dos outros, porque é uma ameaça para a sua segurança. Constrói muros, constrói cercas, para que eles sejam protegidos dos outros. E eu entendo que a gente tem que pensar diferente. O que eu, com tudo que eu tenho a mais, o que eu posso fazer para mudar a vida dos outros? Não me proteger deles, eu me proteger de mim mesmo, da minha ganância, da minha cobiça. Como é que eu posso mudar a vida dessas pessoas? Nossa, essa é uma atitude maravilhosa, e o senhor até leva alguns alunos, né, com você, tem um envolvimento de muita gente, né, da faculdade também. E posso contar um pouquinho mais? Claro, com certeza. Dessa história desse trabalho? Então a gente foi nesse bairro pobre e viu que na época, isso começamos em 2001, tem 18 anos, as pessoas viviam em condições subhumanas, moravam em casas de plástico, em casas de compensado, ou muitos moravam na rua. E começamos a sonhar construir casas para quem não tinha casa para morar direito.
E aí construímos 35 casas em regime de mutirão, conseguimos material, eu e alguns amigos que faziam parte dessa igreja, e construímos casas para essas pessoas morarem de forma digna. Mas nos relacionando com ela, tentando ser um instrumento de Deus para mudar a vida delas também, mudar os sonhos delas. Eu creio que essas casas foram 35 casas, foram 35 sementes. Eu creio no princípio da semente. Se você plantar uma semente boa, você vai nascer uma árvore boa que vai dar fruto bom. Mas se você plantar uma semente ruim, vai nascer também uma árvore ruim que vai dar fruto ruim. E essas 35 casas foram 35 sementes, e esse bairro foi escolhido para receber o maior número de casas do Minha Casa Minha Vida, 5.000 sementes. E o problema de moradia acabou no bairro. Não tinha mais pessoas morando em condições subhumanas. Mas apareceu um outro problema. Qual era o outro problema? Pessoas morando, vindo para um bairro que aumentou muito de número de pessoas e não tinha equipamento social para atender essas pessoas. E aí o projeto teve uma mudança de rumo, mas com a mesma missão. Vimos que tinham crianças nas ruas, porque é muito comum mãe trabalhar fora e deixar os filhos em casa. Então queríamos realizar um centro comunitário onde que recebesse essas crianças e adolescentes e fizesse diferença na vida deles para que sua mãe pudesse trabalhar tranquila. Então o menino sai da escola e vai para o centro comunitário, no contraturno. Hoje nós temos nesse centro comunitário 600 crianças e adolescentes em 11 projetos diferentes, inclusive um deles envolvendo alunos aqui da Engenharia Química que dão aula de reforço lá, além de uma escolinha com mais de 250 crianças. Então tem hoje 850 crianças e adolescentes sendo atendidos nesse projeto social. E é um pouco mais sobre isso, o senhor falou que leva alguns alunos, né, aqui até da graduação para poder estar nesse projeto, e é um pouco sobre isso que a gente queria falar agora. Eu vou falar alguns temas e você me fala algumas coisas que vem à sua cabeça e que você gosta para a gente poder encerrar. Como, por exemplo, os alunos. O que é uma coisa marcante para você sobre esse tema? Alunos. Isso. Para mim, é o produto principal, gente, como eu sempre falei. Então, para mim, vocês, alunos, faz parte desse sonho, dessa missão, como o ator principal. Então, eu contei a história de um aluno, né, aqui. E tem muitas outras histórias como essa, né, de ver a transformação. A gente falou de engenharia química, transformar a matéria-prima no produto. Ver vocês sendo transformados, né? Vocês entrando aqui novinhos, sonhando, e depois virando profissionais respeitáveis, aonde vocês estiverem. E Deus dá o privilégio da gente ser parte dessa transformação, pelo menos, mesmo que pequena. Algumas vezes, às vezes um pouco maior em outras. Quando ela é maior, às vezes eu pego um aluno da iniciação científica e vou com ele até o doutorado. Dou aula para ele na graduação, dou aula para ele na pós, oriento na iniciação, oriento no mestrado, oriento no doutorado. Eu já tive esse privilégio de trabalhar com alunos aqui por mais de 10 anos, junto, lado a lado, podendo conhecer não só a parte técnica, mas a parte humana, e ser um instrumento para ajudar, né, nessa caminhada. Mas enfim, então esse para mim é o motor da nossa profissão de professor universitário, são os alunos. E ver o crescimento de vocês para mim não tem preço. E uma paixão sua? Uma paixão minha. Bom, além do Vasco da Gama, é isso. É ver essa transformação de vocês, sabe? Às vezes eu já tenho idade para me aposentar, mas não quero me aposentar. Por quê? Porque eu não consigo me ver fazendo outra coisa, a não ser isso. Isso me alimenta, sabe? Ver esse crescimento, ver essa transformação de vocês, para mim é muito gratificante. Pensar que eu vou sair desse processo me dá até uma certa apaura, um certo medo, né? Porque isso é a minha paixão. E o que vem na sua cabeça quando a gente fala FEC? FEC é a Faculdade de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia,
que já foi departamento de engenharia química da Universidade Federal de Uberlândia, que antes foi departamento de química, quando eu entrei aqui era química, depois virou departamento de engenharia química, depois virou faculdade. É minha casa, é o lugar que me acolheu, é o lugar que me deu a oportunidade de eu desenvolver o meu sonho, a minha missão, que me deu oportunidades, e eu sou muito grato à faculdade por tudo isso. A gente queria agradecer ao senhor pela participação no nosso segundo Entrevistais e agradecer a vocês por estar nos acompanhando no nosso canal do YouTube. É isso, muito obrigada, professor. Tá bom, Ana.